Ai, como é bom poder te louvar nesta manhã e poder dizer obrigada pela tua bondade e misericórdia. Como é bom, Pai, poder estar nesta sala de transbordo, nesta quarta estratégica, para ouvir a tua filha amada, Cíntia Tanuri. Como é maravilhoso, Pai. E eu sei que o Senhor já derramou sobre ela o espírito de sabedoria, o espírito, Senhor, que ela falar, vai falar tudo aquilo que veio do alto para que nós possamos receber e sermos alimentadas, porque este é o alimento do céu. Que os lábios da tua filha, Pai, sejam agora um canal de bênção, um canal, Senhor, de esperança, de paz, de conhecimento, de cura para todos nós que vamos ouvir, Pai. Receba esse estudo, esse tempo tão precioso para nós, transbordando através da tua filha aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações. Te louvamos pela vida de cada um que aqui está, Pai, certo de que o Senhor está presente. E é tudo para a honra e glória do teu nome. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vem, Cíntia. Amém, amém. Obrigada, minha pastora. Queridos, estejam em oração mesmo pela vida de Tanuri, hoje em Montes Claros, hein? É a festinha daqueles kids. Estejam orando aí, intercedendo. Cintia, acredito que foi dormir muito de madrugada e está aqui para compartilhar o que o Senhor compartilhou na vida dela. Então, Tanuri, um beijo no seu coração. Vem para cá, queremos te ouvir. Glória a Deus por essa manhã que nós acordamos, debaixo do renovo do Senhor, debaixo da promessa do Senhor, que as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Foi uma madrugada longa, estava de vigília nessa madrugada. Antes de entrar aqui na sala, passei um aperto, mas consegui resolver aqui, cheguei. E quando eu sentei aqui, que eu respirei, ao abrir essa sala, ouvindo esse louvor, o Senhor confirmou justamente tudo da palavra em que Ele havia me conduzido durante a madrugada. Eu anotei uma frase aqui que eu quero abrir com ela, que diz assim: o cristão, ele não vive de emoções, ele vive de convicções. Nós sentimos muitas coisas, mas nós precisamos crer, confiar, saber de muitas coisas da parte do nosso Deus. Amém? Então, estamos aqui a última quarta do mês de dezembro, que nós vamos estar reunidos. Ontem, quando Mônica me deu essa notícia, eu falei, que bênção, que privilégio. Vamos estar aqui fechando a quarta estratégia hoje. E estamos também no fechamento de um ciclo. Já já, 2025 vai se encerrar. Nós vamos nos despedir de 2025 e adentrarmos para um novo ano. E geralmente, fechamento de ciclos é natural que nós começamos a refletir muitas coisas, fazer aquele balanço de final de ano. Isso gera alguns sentimentos, algumas emoções. Às vezes, uma frustração. Já viu o final de ano? Como é que muitas vezes a gente fica pensativo, às vezes um pouco melancólico, pensando assim, mas eu planejei tantas coisas para esse ano, era para ter feito isso, aquilo, e a gente começa às vezes a pesar nessa balança, isso traz um pouco de frustração. Outras vezes a gente começa a ficar ansioso demais, uma expectativa desacerbada do que vai vir, uma preocupação, como vai ser o próximo ano, eu preciso dar conta de fazer tudo que eu não dei nesse ano, e aquilo vai gerando um tumulto de emoções conflitantes dentro de nós. E eu quero falar sobre algo nessa manhã que o Espírito Santo fale ao meu coração e ao seu coração sobre um terreno firme, seguro para caminharmos para diante de nós, para o que está proposto para nós adiante. O apóstolo Paulo escrevendo algo sobre isso na sua carta aos Filipenses, lá no capítulo 13, capítulo 3, desculpa, no verso 13, eu vou ler só
a parte A do versículo, ele disse assim: Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para as que estão adiante de mim. Nós precisamos discernir, independente desse deixar para trás, o que quer que seja, talvez o melhor ano da sua vida. Você conquistou muitas coisas, você viveu sonhos. Talvez você esteja dizendo aí, nossa, 2025 para mim foi o ano da minha vida, mas você vai precisar deixá-lo para trás. Talvez você esteja dizendo, 2025 foi difícil, foi pesado, eu não sei como é que eu cheguei até aqui. Tanto desafio, tanta luta eu enfrentei. Você vai ter que deixá-lo para trás também. Nós não podemos ficar paralisados, nem na glória, nem nas vitórias, nem nas conquistas, e muito menos nos fracassos, nas decepções, naquilo que ficou inconcluído na nossa vida. Porque isso seria lugar de morte para mim e para você. O passado, ele nos serve de baliza de muitas coisas, é verdade. Eu costumo falar, e hoje, como Mônica falou, nós vamos ter o encerramento aqui com as crianças, e o Senhor me deu algo, né, como tema desse momento, que é a Noite da Gratidão. E é sobre isso que nós vamos falar, porque a memória do nosso coração é a gratidão. Então, nós precisamos, sim, olhar para tudo que nós vivemos nesse ano, com esse olhar de gratidão, independente do que quer que tenhamos vivido, chegamos aqui, estamos aqui. Ebenezer, o Senhor nos sustentou até aqui, não é mesmo, linda Laura? Chegamos aqui, estamos aqui, respirando esse fôlego de vida que o Senhor nos deu, temos história para contar nesse ano. Se a gente parasse aqui para fazer uma retrospectiva, hein, Mônica? Cada um pudesse falar um pouquinho, um resumo de tudo que viveu esse ano. Tinha história para contar. Tinha ou não tinha? Muita história. Muita coisa o Senhor falou conosco ao longo desse ano, tratou, mexeu, revirou. Algumas coisas tiveram que sair do lugar. Teve coisa sendo quebrada para outras serem construídas. Tivemos que tirar entulhos de alguns lugares para que pudesse ser edificado outras coisas em nós, ao nosso redor. Eu falo tanto no aspecto natural da vida, como internamente. E isso é importante que a gente tenha a percepção correta das coisas. Essa reflexão, esse balanço, ele é saudável. O que não é saudável é a gente ficar preso nele ou nos basearmos nisso para o que ainda vai vir e nós não sabemos, está nas mãos do Senhor. Porque nós precisamos estar com uma disposição para o novo. Às vezes é difícil desapegar. É difícil. Eu sei do que eu estou falando. Eu tenho alguma dificuldade nessa área. Você tem? Tem algumas coisas, lugares, pessoas. Eu tenho principalmente essa dificuldade com pessoas, de desapegar. Mas muitas vezes, quando o ciclo muda, você já não cabe mais naquele lugar. Você já não pertence mais àquele lugar. As pessoas que caminharam com você até aquele ponto, talvez não vão conseguir caminhar com você na sua próxima estação, porque a estação para elas é outra. E tá tudo bem. Só que muitas vezes nós nos apegamos com isso. E temos essa dificuldade de soltar, de deixar ir, para que a gente possa seguir. E isso traz muito conflito interno, principalmente para as pessoas que são mais apegadas. E às vezes Deus está te dando uma direção tão clara, rompa com isso, prossiga. Eu tenho um novo tempo, mas a gente está agarrado. Esse desapego não pode vir também sem honra.
Nós precisamos ser gratos e honrar tudo que nos fez chegar até aqui e tudo que nos construiu na pessoa que nós somos hoje. Passaram pessoas por essa sala aqui que não estão mais aqui, mas elas deixaram de si em mim e em você. Algo da parte delas construiu mais de mim e de você, do conhecimento de Deus, do desejo de se aprofundar na palavra, do desejo de conhecê-lo, de experiências de resiliência que você ouviu aqui e te fortaleceu na sua luta, no dia que você não queria nem sequer levantar da cama. E ao ouvi-las e ao reter dessas experiências, você foi fortalecido, eu fui fortalecida. Por isso, a nossa gratidão, ela tem que vir revestida de honra. É honrar quem o Senhor nos deu. É honrar as pessoas que o Senhor permitiu passar por um tempo na nossa vida, estar por um tempo e cumprir um propósito. Outras pessoas ainda virão, elas ainda vão chegar nessa sala. E também vão trazer aprendizados novos, frescos, essa troca tão rica que o Senhor nos tem permitido aqui. E isso é em todo o ambiente. Os pais criam os filhos, nós gestamos, a maioria de nós, 9 meses, as mulheres que estão aqui na sala. Cuidamos desse bebê, cuidamos daquela criança, ele se torna um adolescente, adulto, e um dia ele vai seguir o novo ciclo da sua jornada, e nós não vamos mais ocupar aquele mesmo papel. Mudou. Vai mudar o nosso papel na vida deles. Vai mudar o peso da nossa influência na vida deles. Nós não vamos dizer mais, veste essa roupa, come essa comida, nós vamos para ali, você vai comigo. Não! Agora é um novo tempo. E nós precisamos entender isso em todos os aspectos da vida. Profissionalmente, tem hora que vai virar a chave, o Senhor vai falar por um tempo. Agora vamos para outra jornada. E é assim. E na nossa vida espiritual também precisamos subir de nível. Nós não podemos ficar estagnados. Paulo está dizendo, eu não cheguei lá, eu não estou aperfeiçoado em tudo. Esse é o contexto do que Paulo está dizendo. Eu não estou perfeito, não estou aperfeiçoado em tudo, mas uma coisa eu faço. Eu vou avançar. Eu tenho um alvo. O restante do versículo aí, Filipenses 3:13, do 13 ao 14, ele vai dizer, eu prossigo para o alvo. Ele tem um alvo que é Cristo Jesus. É o prêmio da soberana vocação em Deus. É ser quem Deus te criou e me criou para ser. Este é o nosso alvo. O meu alvo é Cristo Jesus, é ser mais parecida com Ele. O seu alvo também é esse. E por que eu anotei essa frase aqui? O cristão não pode viver de emoções, mas de convicções, porque muitas vezes, talvez se Paulo tivesse olhado ao redor dele, ao entorno, e tudo que ele estava vivendo, ele dissesse, não, talvez eu não fui chamado para isso. Eu vou parar por aqui. Eu ainda não alcancei, eu não sou o homem espiritual que eu deveria ser. Vou parar por aqui. Ou então ele poderia dizer, já vivi muita coisa com Jesus, o quanto eu já preguei, quantas almas eu já ganhei, quantas cidades eu entrei, por onde eu semei o evangelho, tá bom demais. Vou me aposentar. Não há lugar para estagnação na vida espiritual, porque o nosso Deus grandioso, fonte de toda vida, de todo conhecimento, é inesgotável. Quanto mais buscamos, quanto mais nos enchemos, mais Ele tem para mim e para você. Não se contente com o lugar que você está hoje espiritualmente. Pode ser bom, você pode ter nesse ano aprendido muita coisa, você pode ter vivido experiências preciosas com Deus. Ele tem mais, Ele tem mais, Ele é o Deus do infinitamente mais. Queira mais de Deus. Esse tempo de devocional todos os dias de manhã é bom, é precioso, mas é insuficiente.
Eu não consigo passar o meu dia todo só com esse cafezinho da manhã. Eu tomo um café pela manhã. Eu tenho o hábito de tomar café todo dia de manhã. Eu não consigo ficar sem meu cafezinho. Quem tem hábito aí de café sabe do que eu estou falando. Mas eu não consigo chegar até a noite só com aquele café. Não dá. No meio do dia eu vou começar a tremer se eu ficar só com café. À noite é perigoso desmaiar, né, linda Laura? Eu vou precisar de combustível para o dia. E assim é espiritualmente. É muito bom ler a palavra aqui. É muito bom compartilharmos juntos e trocarmos juntos. Mas eu preciso de mais. Há um mergulho na presença de Deus que só cabe a mim e a você. Aqui nós trocamos umas com as outras, nós lemos a palavra nos alimenta, é maravilhoso. Mas eu preciso de tempo consistente, de qualidade a sós com Jesus. Todos os dias. Todos os dias. Nós precisamos desse lugar, só Ele e nós. É um lugar onde não cabe performance, onde não cabe teatro, onde se eu tiver que descabelar, eu vou descabelar na frente do Senhor. Eu vou chorar, eu vou dizer, Pai, socorro, Pai, não estou entendendo, Pai, me ajuda. Eu preciso sair desse lugar, eu preciso discernir o que está acontecendo, eu preciso de renovo, eu preciso de um coração mais maleável, mais rendido, mais entregue, mais grato, mais pronto. Porque a cada nível nós vamos precisar de uma maturidade espiritual mais elevada. As armas que lutamos ontem não vão servir para 2026, não vão servir para o próximo nível, não. Nós vamos precisar buscar em Deus. E agora, Senhor? Qual é a direção? Eu gosto muito, vou aproveitar que a Tânia está aqui presente, minha amiga querida, que o Senhor nos deu essa conexão tão preciosa nessa batalha por filhos em oração. E eu gosto muito quando ela vai abrir alguma coisa lá no quem está aí, né? Nas mães de oração, sabe? Ela diz: o Senhor me deu essa direção agora, nós vamos ler tal livro. Nós vamos ficar orando 7 dias. Nós vamos fazer isso. Para cada tempo, o Senhor vai dar uma direção. O Senhor vai dar uma estratégia nova. E nós precisamos estar sintonizadas, sensíveis a essa direção de Deus. É tão interessante que certa vez Jesus enviando os seus... Alce está aqui! Tem que parar a live, porque eu vi ela agora. Que alegria ter você aqui. Quanto tempo, Alce? Glória a Deus pela sua vida. Eu estava dizendo que é tão interessante, porque às vezes o Senhor Jesus ele dá direções que parecem contraditórias, mas não são. Certa vez ele enviando os seus discípulos, ele diz: ó, vai sem bolsa, sem capa, não leva nada. Onde você chegar, a casa que te receber, você entra ali, você come. Maravilha. Em outro momento ele disse: agora vai, leva capa. Se você não tem espada, vende o que você tem, compra uma espada e vai. Ué, mas não era para ir sem nada? Para aquele tempo. Agora é um outro tempo. Então agora tem que ter capa, agora tem que ter bolsa, agora tem que ter, se possível, uma espada. Porque vão vir desafios que é necessário que você esteja preparado. Não dá para mim estar na primavera com a roupa da estação de inverno. Não dá para estar no inverno com uma roupa da estação do verão. Vou congelar de frio. Para cada ciclo, para cada estação, eu tenho que estar de acordo e preparada. E só o Espírito Santo pode nos conduzir nisso. Eu entendo que nós estamos não só por conta do final do ano, não só porque estamos no mês de dezembro. Em tempos de virar ciclo, o Senhor começa a sinalizar coisas para nós. A gente começa a sentir, não sei se você já teve essa percepção, está ficando muito apertado, está ficando, você não está conseguindo mais
lidar com algumas coisas como antes. Aquilo está perdendo sentido. Por quê? Porque o Espírito está te puxando para algo para além. É para que a sua percepção mude, para que você possa avançar e não fique paralisada. E isso é muito importante que a gente tenha esse discernimento da parte do Senhor. Tem coisas que dava para você tolerar antes, que agora não dá mais. Porque se você ficar tolerando tais coisas, você vai morrer. Você precisa tomar um posicionamento diferente, firme, e não negociar. Vocês lembram de Sansão com Dalila? Sansão dormia no colo de Dalila, no colo da inimiga. Dalila devia ter mãos de fada, como dizem por aí, muito carinhosas, né? Para Sansão se deixar adormecer no colo dela daquela forma. E ela falava: conte meu segredo, como é que a gente pode te prender? E Sansão ia lá, inventava uma história para ela, ela chamava os filisteus. Sansão dormindo, ela dava o grito: os filisteus estão aí, ele levantava assustado. Eles tentavam prendê-lo, mas não conseguia. E foi assim repetidas vezes. E Sansão foi tolerando aquela situação. Foi ficando conivente com aquele convívio com o inimigo, com coisas que não é saudável. Eu sei o que não dá mais para tolerar na minha vida. E às vezes é difícil, porque quando nós reconhecemos isso e o processo, ele requer de nós um compromisso. Ele requer de mim, de você, um compromisso de responsabilidade, de maturidade para dizer basta com isso. E às vezes nós vamos ter que entrar dentro do quarto e orar e dizer: Senhor, eu sei que minha luta não é contra carne e sangue, mas eu não vou tolerar mais o inimigo entrando na minha casa, tirando a paz, trazendo discórdia, amedrontando, trazendo ameaças. Eu não posso mais ficar passivo nessa situação e entrar para peleja, jejuar e orar e clamar, até que o céu se rasgue sobre nós. Muitas vezes é uma postura de disciplina. Eu não posso mais levar a vida como eu estou levando, isso está fazendo mal para o meu corpo. Eu acho lindo, eu vi aí quando o Lu começou, né, indo para a academia, Lucilei, postando aqui, a Lila, e uma disciplina de tempo, seja de estudo, seja com exercício físico, seja com alimentação. Tem coisas que a gente precisa dar um basta e dizer: agora eu preciso me responsabilizar por isso e levar a sério. Não tenho mais tempo para perder em relação a isso. Tem algumas áreas da minha vida que eu tenho dito isso ao Senhor: Pai, basta. Chegou. E muitas vezes nós vamos precisar dizer isso. Essa iniciativa tem que partir de mim e de você. O Senhor pode mudar todo o cenário. O Senhor pode trazer tudo novo. O Senhor pode remir, curar, libertar, salvar. Mas Ele não vai fazer tudo por mim, por você. Tem coisas que diz respeito a mim e a você. Posicionamento, decisão, coerência com o que sabemos, falamos e vivemos. Não tem como ser diferente. Não dá. Se somos mulheres e homens de Deus, tem coisas que não cabem mais na nossa vida. Tem tipos de conversa, ciclos de amizade que não cabe, não dá. Não é porque vamos deixar de querer bem as pessoas, amá-las, não tem como caminhar junto. Não é a mesma visão, não é o mesmo propósito. Isso não vai frutificar. Tem lugares que não nos cabem mais. Que não é mais para estarmos, tem mesas que não são mais para nos assentarmos. O Senhor tem um banquete santo. O Senhor tem algo novo.
O Senhor tem algo genuíno para a minha vida e para a sua vida. Nós não precisamos ficar mendigando atenção. Não, somos as filhas e os filhos amados. Nós não precisamos ficar reféns da opinião dos outros, o que estão dizendo, o que estão pensando. E eu sei, romper com essas coisas dói sim, porque muitas pessoas nos custam, são preciosas, são importantes, fizeram parte da nossa vida, tem um peso de gratidão, mas isso não pode virar uma cadeia para mim e para você. Isso não pode virar uma gaiola para mim e para você. Temos que ser gratos, temos que honrar, mas nós não podemos ficar presos. Até a gratidão, se ela não tiver alinhada com o céu, ela pode virar uma gaiola. Eu não posso falar isso porque essa pessoa me ajudou tanto, eu não posso fazer isso porque eu não posso. E o Senhor não nos quer preso em nada. O Senhor nos chamou para viver em liberdade, na liberdade do Filho de Deus. Então, ainda que essa pessoa seja amada do seu coração, do meu coração, mas se ela te chamar para viver algo que está fora do princípio de Deus, você tem autoridade como filha de Deus, como filho de Deus, de dizer: não, isso não é para mim. Pode ser para você, mas não é para mim. Eu sei a quem eu sirvo. E eu não vou negociar os meus princípios. Seja nos relacionamentos, em todos os âmbitos, na vida profissional, espiritual, familiar, onde for, se posicione com a sua verdade, de acordo com a sua verdade, não negocie isso. Paulo está dizendo: eu vou avançar, eu prossigo, eu avanço, eu tenho um alvo. Eu tenho um alvo, eu tenho uma meta, eu tenho um lugar para chegar. E o meu alvo e o seu alvo é Cristo Jesus, é sermos mais parecidas com Ele. É estarmos nele, pertencer a Ele, há uma coroa me aguardando e te aguardando, e que nada nos roube desse lugar. Que nada nos roube desse lugar. Muitas vezes as pessoas, até por te amar, mas sem discernir a vontade de Deus para você, porque somos nós que temos que discernir qual é a vontade do Senhor para nós, é nós que temos que perguntar: Pai, o que o Senhor tem para mim agora em 2026? Como vamos caminhar juntos nesse ano, Senhor? Conta para mim, Jesus. Fala comigo. Em quais projetos o Senhor quer que eu esteja envolvida junto contigo? É tempo de parar. Lembra do povo no deserto? Eles seguiam a nuvem. Não era assim, Zita? O Senhor deu a nuvem por sinal. Se a nuvem parasse, eles ficavam parados. Se a nuvem se movimentasse, eles se movimentavam. Nós precisamos discernir até se é para parar. Porque se a gente não parar, o Senhor nos faz parar. Tem muita gente aí com burnout em cima da cama, é justamente isso. Eu já fui parada desse jeito, eu sei do que eu estou falando. Porque muitas vezes a gente está envolvida nas coisas de Deus, mas não em Deus. Só ativismo. E uma hora, o carro sem combustível, no meio do caminho, ele para. Ele está em alta velocidade, está queimando o combustível. Acabou o combustível, ele parou. É assim. Precisamos reabastecer no Senhor. Então, muitas vezes as pessoas, às vezes, por nos amar, mas não discernindo a vontade de Deus, vai dizer para você: não, não faz isso. Não, mas eu estou entendendo que essa é a direção de Deus. Não, vai dar trabalho demais. Não vale a pena o seu desgaste. Para com isso. E às vezes você está numa grande obra como Neemias. E muitos vão vir dizer: para. Ou às vezes o Senhor está dizendo: fica comigo. Como Maria, assente-se aos meus pés e vem me ouvir. Vem aprender de mim. E alguém está dizendo: vamos, rompe, vai,
caminha, produz mais, mais, mais. E o Senhor está dizendo, para e me ouça. Nós precisamos discernir a voz de Deus. Aquilo que foi para este ano, glória a Deus, tudo que vivemos, aprendemos, conquistamos, todo desafio, toda desconstrução que foi para construir, mas tem algo novo chegando e vamos estar prontas para isso quando nós nos aquietarmos para ouvir e discernir, com o coração aberto, pronto para romper para o novo. Amém? Que o Senhor nos ajude a fechar ciclos bem fechados, sem nada pendente, para estarmos com os pés desembaraçados, sem embaraço nenhum, para seguirmos e avançarmos para o alvo que está diante de nós. Amém? Amo a vida de vocês. Obrigada por me ouvirem nessa manhã. Meu Deus, tem uma hora que tem que dar um basta, né? E em todo tempo o Senhor tem a estratégia perfeita. Obrigada, Tanuri, que o Senhor continue te abençoando a cada dia. Todas as quartas, agora até o final do ano, vamos estar aqui trazendo algo que o Senhor colocou nos nossos corações, amém? Quarta, dia 24 e quarta, dia 31. Aguardo você aqui. Eita, respirando ainda. Ana Maria, nos leva em oração nessa manhã, agradecendo a Deus por mais um dia. Deus é bom. Obrigada, minha irmã. Obrigada, Deus. Amém. Amém, Senhor, porque hoje, agora, o Senhor é Ebenezer conosco. Senhor, que nós tenhamos essa direção tão clara do Senhor, que o Senhor deixou para a pastora Cíntia, que o Senhor revelou, que o Senhor falou. Senhor, que cada um possa desfrutar das tuas bênçãos, assim como ela tem feito. Que sirva, Deus, para as nossas vidas hoje, para os nossos familiares. Que nós saibamos, Senhor, que fique aquilo que o Senhor quer nos levar além. Que o Senhor, Deus, já preparou, que o Senhor tem infinitamente mais para as nossas vidas. Seja em relacionamentos, seja, Senhor, com coisas que nós temos, Deus, essa dificuldade de desapegar, de soltar. Tende misericórdia das nossas vidas e nos revela hoje, Deus, o que é para ficar, o que é para levar, Senhor. Deus, o Senhor é Deus infinitamente mais poderoso do que pensamos, do que foi ministrado no transbordo, na quarta estratégia, e o que o Senhor vem falando todos os dias. Confie em mim, eu sou com vocês, eu sou com vocês. Tudo se faz novo a cada minuto, a cada segundo, a cada hora. Senhor, pela tua infinita misericórdia, permaneça conosco, Pai. E nos leve, abre os nossos olhos, os nossos ouvidos, Deus, e escreve, Deus, nos nossos corações para podermos prosseguir somente com o Senhor nos guiando. Continua conosco, Pai.